amigo, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo do site www.professormarcelo.com, né? Nosso professor aí de geografia sempre junto com você. E claro, resolvi aqui mais uma vez, né, dar algumas dicas especiais para o vestibular da UDESC, né? Agora que acontecerá nesse final de semana, né? Nesse domingo aí, você preparado, estudou bastante e aqui vão as dicas mais do que especiais para vocês, ok? Também gostaria, antes de começar as dicas, você pode ir através do meu site www.professormarcelo.com. Ali você tem acesso, né, a várias videoaulas, você pode dar uma olhadinha, né? Sempre procuro dar de uma forma descontraída para poder, claro, você está bem atento a todas as dicas. Também, claro, você não esqueça que temos aí documentários, resumos, né? Também um material de Santa Catarina, CD de paródias, tudo que pode ajudar você a detonar, a gabaritar, né, geografia nos vestibulares, ok? Bom, a prova da UDESC não é uma prova difícil assim, né? Você sabe que pela eliminação você consegue chegar na resposta com mais tranquilidade. Porém, fique atento, né? Alguma vez ou outra eles botam assim alguma questão que não é muito esperado cair, né? E até o seu grau de dificuldade, por incrível que pareça, de uma questão ou outra, é muito mais complicado do que uma somatória na federal. Claro, para quem estuda bastante, domina a geografia, a prova é uma prova super tranquila, ok? Bom, se fosse falar assim, Marcelo, cai mais geografia física, cai mais geografia humana, galera, cai mais geografia humana, geografia política, geografia econômica, é o que mais cai, claro, na UDESC, né? Se falar assim, nas últimas provas, realmente, né, é disparado o número de questões relacionadas à geografia política e geografia econômica, ok? Bom, nós vamos começar primeiro a dica diretamente na geografia política e na geografia econômica e depois falaremos um pouquinho sobre a geografia física para você, tá? Se você apostar em alguns temas, né? O primeiro tema que eu iria apostar é sobre o petróleo, né? Eu apostei já bastante no Enem, infelizmente, né? Não caiu. Até curioso, né? A gente sabe que tem muita coisa que chama o petróleo, né? Nós temos, como eu falei para vocês, né, a Petrobras, né, ela fazendo aí aniversário da sua fundação, que foi criada em 53. Nós temos toda a lei dos royalties do petróleo, essa mudança da lei dos royalties do petróleo, a descoberta do pré-sal. Nós temos aí toda a questão, né, da Venezuela agora como a maior reserva de petróleo do mundo. Tá? Nós temos aí também aniversário da pior crise do petróleo, que foi lá em 73, no conflito lá de Yom Kippur, né, aquela região de Israel e Palestina, que inclusive a partir dessa grande crise que é criado o G8 também, a partir dessa grande crise que o Brasil cria o Proálcool, né? Que o Brasil começa a investir cada vez mais e vai descobrir o nosso petróleo, nossa grande reserva de petróleo no mar, tá? Então eu aposto muito petróleo. Eu dou uma revisada básica aí de petróleo para você detonar e não, claro, errar uma questão dessa que pode cair, tem grande chance de cair. Eu aposto muito nos vestibulares de todo o Brasil nesse ano, ok? Primeiro, né, lembrar que o petróleo é formado por hidrocarbonetos, ele está relacionado, claro, às bacias sedimentares. A sua formação é na era mesozoica, quando temos a separação dos continentes, ok? E as maiores reservas de petróleo do mundo em área estão no Oriente Médio, ok? Claro, o país hoje que tem mais petróleo é a Venezuela, segundo dado da OPEP, né, segundo a Arábia Saudita, depois vem aqueles países lá do Oriente, como Irã, como Iraque, como Kuwait, Emirados Árabes Unidos, ok? Porém, os países que mais produzem, né, quem mais produz petróleo no mundo é a Rússia, depois nós temos a Arábia Saudita e terceiro aí nós temos os Estados Unidos. Não esqueça que também temos uma organização, né, chamada OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e o objetivo dela, claro, que é controlar a produção e, consequentemente, o preço. Ela determina cotas para cada um dos seus membros. Esses países aí, né, eles têm mais ou menos, né, bota aí em torno de 75, 79% hoje, né, do petróleo no mundo, tá? Nós temos vários países na OPEP, não apenas do Oriente Médio, temos da América, 2 países, né? Nós temos Venezuela e Equador nessa organização, nós temos países da África, como Angola, Nigéria, Argélia e Líbia também nessa organização, e os demais países, claro, daquela região lá do Oriente Médio, ok? Dos principais conflitos, nós temos lá o
primeiro, né, grande conflito, 73, né? Lembra Yom Kippur, o dia do perdão, né? O dia que os judeus pararam lá para rezar, o povo árabe tenta retomar, reconquistar o território, claro, e com o apoio dos Estados Unidos, claro que o povo judeu consegue proteger o seu território. O povo árabe fica pó toda a vida e claro que eles reduzem a produção pela metade e o preço do petróleo sai mais ou menos de 3 para 12 dólares, ferrando a economia toda mundial. Os países dominantes, é por isso que eu falei para vocês, ó, G8, os países dominantes, lá, eles vão se reunir para não ficar mais dependente e eles montam lá o G7. Lembra G7? Da América, Canadá e Estados Unidos. Passamos para a Europa com 4 países, né? Itália, França, Inglaterra e Alemanha. E lá da Ásia o Japão. Depois vira G8 com o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, que ela é convidada e vira G8, né? O grupo aí das grandes potências econômicas mundiais, tá? Entendeu? Tranquilaço? Beleza, tá? Então, a partir dessa crise, claro, essa grande crise que foi 73 aí, né? Nós temos aí quanto? 40 anos, correto? 40 anos dessa grande crise. Beleza? Tranquilo? Depois tivemos também uma outra grande crise na década de 70, mais também, né? No final da década de 70 ali, a famosa Revolução Islâmica, que é essa revolução religiosa lá, né? Claro que bota novamente o Khomeini no poder e isso também afeta a produção de petróleo, tá? Depois nós temos a famosa Guerra do Golfo, né? Aquela guerra entre o Iraque e o Kuwait, todo aquele conflito ali, que também envolve, né, os Estados Unidos protegendo o Kuwait, diminui a produção de petróleo, o preço sobe. E a última que conhece, que é a famosa Guerra do Iraque, que vai iniciar lá em 2003, né? Os Estados Unidos, depois lá do 11 de setembro, essa guerra ao terrorismo, a doutrina do Bush, ele vai, né, e invade lá o Iraque, tira o Saddam Hussein do poder, e isso também afeta bem a produção de petróleo e o preço sobe bastante, né? Um barril de petróleo tem aproximadamente 159 litros e o seu preço hoje está um pouco acima de 100 dólares. Tranquilo? Beleza. Fora isso de petróleo, tem que estar atento também a questão do Brasil, né? Como assim, Marcelo? Lembra que a nossa maior reserva era na Bacia de Campos, que fica no Rio de Janeiro, né? Uma outra grande reserva é o Recôncavo Baiano na Bahia e também na região do Nordeste, estados lá, né? Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, que tem ali na própria parte continental, ok? Hoje a nova descoberta é o pré-sal, né? O pré-sal ele é uma reserva que vai do Espírito Santo até Santa Catarina, né? Até aqui a nossa ilha de Santa Catarina. Ele tem lá uma profundidade média de 7 quilômetros, né? E ele fica da costa de 70, mais ou menos 200 quilômetros. Ele está na Bacia de Santos, a sua maior parte, pega um pouquinho também a Bacia de Campos, né? E essa reserva aí, né, pode ser a maior reserva brasileira. Um petróleo de altíssima qualidade, um petróleo leve, né, bom para refinar e assim dando, né, vários derivados, ok? Lembra também que petróleo é a fonte de energia mais utilizada no mundo e também mais utilizada no Brasil, tá? Muita gente acha que a mais utilizada no Brasil é a hidrelétrica. Não. Fique atenta à informação. Para a geração de energia elétrica, sim, é através da água. Mas fonte de energia geral, primeiro no Brasil é petróleo, depois é biomassa e terceira hidrelétrica. No mundo, fique atento que é petróleo, carvão mineral e gás natural. Essa é a ordem. Tranquilão? Beleza. Lembra que o petróleo é uma fonte de energia primária que dá os seus derivados, são fontes de energia secundária, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, dentre outros, né? Com petróleo a gente faz muita coisa, né? Lembra que também ele é a base da segunda revolução industrial, que vai começar lá nos Estados Unidos, né? Lá no século XIX. Depois dele vem o motor a combustão, o motor elétrico, né? E vai espalhando assim pelo mundo, né? E as indústrias automobilística e petroquímica, né, vão começar a dominar a partir dessa revolução. A primeira, já que eu falei da segunda, lembra que foi a do carvão mineral, né? Começa lá na Europa, na Inglaterra, né? Indústria têxtil, vamos bombar aí, né? Máquina a vapor, estoja isso. A terceira começa lá no Japão, né? A tecnocientífica da robótica, aí vai estudando para a Europa e Estados Unidos. E já estão falando de uma quarta revolução, né? A da nanotecnologia aí, mas claro, ainda não está bem nas bibliografias, tão difícil cair num vestibular, ok? Tranquilaço, dominando o petróleo, facinho, né? Qualquer dúvida você pode acessar aí o site, tem uma videoaula de petróleo, você pode se aprofundar mais, senão eu não quero falando só de petróleo, eu tenho que passar, claro, o conteúdo. Só para fechar o petróleo, então, para a gente detonar, lembra a mudança do royalties. Marcelo, o que é royalties, velho? Que isso, royalties? Royalties? É um fermento? Não, velho. Royalties é uma compensação financeira. Uma compensação financeira por danos ambientais, ok? Então, claro, que da onde eu tiro, né, o Estado, a cidade, por onde é transportado, a Marinha, né, são vários, né, segmentos ali que vão ganhar
percentual, não, uma porcentagem, né, desse petróleo, do dinheiro desse petróleo, ok? Então a mudança da lei, claro que vai começar o projeto lá no Rio Grande do Sul, não é à toa, é porque o pré-sal não chega até lá, e eles começam a contestar essa lei dos royalties. E claro, no Brasil nós temos aí mais de 5.400 municípios, a maior parte não tem petróleo. Então por isso que foi aprovada aí a mudança do pré-sal, não do petróleo anterior, de outras áreas do Brasil, que sim vai ser distribuído em todo, né, em todo o território nacional. Ok? Tranquilaço, dominado, né? O primeiro campo que o Brasil tira, né, pela bacia, o primeiro campo que ela vai tirar vai ser em Jubarte, que ela fica em Campos, né? E também hoje agora, né, foi já leiloado recentemente o Campo de Libra, tá? Não esqueça que pré-sal não é exclusivo do Brasil, temos na África, temos no Golfo do México, agora já tem indício que tem lá no Mar do Norte, na Europa, então o pré-sal, né, temos em várias partes, só o Brasil é o único país que vem dominando, por ter uma grande tecnologia de tirar petróleo do mar. Tranquilaço? Bom, uma outra coisa que eu aposto, né, não vejo muita gente apostando, mas na UDESC eu aposto. Lembra que esse ano é o ano Brasil-Alemanha, né? O ano cultural. No ano que foi Brasil e França, por exemplo, aí caiu questão na UDESC, né, sobre a França, né? Então tu lembra que a Alemanha é o país mais rico, né? O país mais rico da Europa. Hoje a Alemanha é a quarta economia mundial, né? Um país muito industrializado. Lembra um pouquinho, vamos estar um pouquinho antes, no momento da separação lá, no momento da Guerra Fria em duas Alemanhas. Por que eu estou voltando nesse processo? Porque mesmo a Alemanha unificada, né, após a queda do Muro de Berlim em 89, nós temos praticamente duas Alemanhas. Uma Alemanha que era ocidental muito industrializada, né, bem desenvolvida, e a outra Alemanha crescendo, se industrializando ainda, né, uma Alemanha, claro, vou dizer que é uma Alemanha pobre, mas é uma Alemanha com uma grande diferença comparado com a Alemanha ocidental, ok? É uma região muito forte da indústria mecânica, lembra aí, né? Das indústrias de automóveis, nós temos Audi, nós temos Porsche, nós temos Volkswagen, BMW, né? Tudo indústria automobilística, destaque aí no mundo inteiro. Também fique atento que ela é forte na indústria química, na indústria farmacêutica, ok? Uma indústria pesada, forte, né? Indústria têxtil, lembra aí a Puma, Adidas. Então ela é um país muito industrializado. Hoje a Alemanha ela sofre um pouquinho, né, claro, com a sua população velha, né? Ela tem um CV negativo. Marcelo, o que é CV? Crescimento vegetativo, né? Diferença da natalidade para a mortalidade. Então, ou seja, morre mais gente do que nasce. Ele acaba criando algumas leis para impulsionar esse crescimento. Como, por exemplo, a mulher, ela tem quase 2 anos, né, para poder cuidar do filho, recebe aí um valor que eu acabei aqui falando para ti, alguns dos destaques dela aí relacionados à sua economia, né? Um país também que tem uma agricultura, que participa lá do PAC, Programa Agrícola Comum, né? Uma prática aí da União Europeia, né? Pô, tá falando muito né, Marcelo? Porra, coisa chata. Então esse país, né, ele é um dos países mais fortes do mundo. Fique atento ali, toda essa questão. Também dá uma cercadinha histórica, envolvendo aí da ascensão ao Hitler, para te poder detonar aí no vestibular e ter um diferencial se quer alguma coisa aprofundada, né? O seu clima, ele é o clima temperado continental, a maior parte, vegetação temperada. Lembrar que tem grandes rios, são muito utilizados para navegação. Lembra também que as suas rodovias são famosíssimas, né? Pela qualidade, né? E a qualidade de vida. Lembrar também que um dos seus problemas, como eu falei há pouco, do CV negativo, né? Isso vai afetar muito a sua economia e o país vem tentando, porque falta o que, Marcelo? Falta mercado consumidor e a população está ficando velha, e então vai faltar mão de obra no futuro. Beleza? Após essa questão da Alemanha, eu quero que fique muito atento à questão da energia nuclear, tá? Mas por que, Marcelo, tu fala isso? Porque nós temos alguns fatos interessantes esse ano, né? Nós temos a questão da Coreia do Norte, um conflito, a questão do Irã, né? Então tem que estar atento a isso, tá? Então tu sabe que a energia nuclear, né, ela é desenvolvida através do urânio, lembra que o urânio é a principal matriz energética, e são poucos países que têm essa tecnologia, né? Na década de 50, ali mais ou menos, eles decidem criar uma organização chamada AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica, que ela tem lá alguns países que têm o direito, foi decidido por ela, em manter a energia nuclear para fins pacíficos.
Tipo o bonequinho aqui, tem Pacífica, tá bom. Mas quais são os países, né? China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Esses são os 5 países. Ô Marcelo, esses não são os 5 países que estão no Conselho de Segurança da ONU? Yes, baby. São esses países que estão no Conselho de Segurança da ONU. Ah, Marcelo, então claro que eles têm o poder de ter armas nucleares para fins pacíficos? Yes, baby. Eles montaram um tratado chamado Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Se algum país tentar desenvolver tecnologia nuclear, eles vão lá investigar esse país. O Irã foi um país que não aceitou essa investigação. Os Estados Unidos acusou o Irã de estar tendo seu programa nuclear para fazer armas nucleares, né? E ele não aceitou a intervenção, a investigação desse tratado dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos, junto com a União Europeia, promoveram os embargos econômicos e afetou muito a economia do Irã, tá? A economia do Irã, que é baseada em petróleo, principalmente, né? Estão os Estados Unidos e a União Europeia comprando, acabaram deixando o Irã em má situação, né? Uma questão de inflação, desemprego muito grande no seu país. Lembra também que o presidente agora do Irã, ele saiu, e o novo presidente que assumiu, ele, né, já teve reunião com os Estados Unidos para abrir as portas. Aí os Estados Unidos já declarou, se claro, caso isso aconteça, dará fim aos embargos comerciais. Outra questão é a questão da Coreia do Norte. Toda vez que assume um novo presidente, que assumiu recentemente, a Coreia do Norte tem seu histórico, né? Lembrar lá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, toda a Guerra das Coreias, né? Lá na década de 50, e após o Acordo de Paz, no paralelo 38, foi dividido Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Sul aí, dentre os principais tigres asiáticos, um país altamente industrializado, com altos indicadores sociais, é o país que mais tem acesso à internet, da sua população, computadores, o índice de analfabetismo é 0, só lembrar da Samsung, Hyundai, tudo indústrias que surgiram na Coreia do Sul, tá? Então lá tem vários tigres, é um país que é um tigre asiático, vários tigres, é um tigre asiático, tá? Beleza, continuando, e a Coreia do Norte, um país pobre que passa por dificuldade econômica, e depois de assumir o presidente, ele sempre que assume esse presidente, ele tenta fazer algum ato de guerra, algum conflito, para tentar barganhar acordos que acabam favorecendo ele dos Estados Unidos, ou da Coreia do Sul, ou de outros países, e também, claro, para mostrar para o exército que ele é um bom líder, tá? Então ele fez várias ameaças aí e já teve um acordo de paz, né? Tanto é que a Coreia do Sul tem uma produção industrial bem na área de fronteira e já reativou essa produção industrial, gerando emprego lá para a população, né? Tranquilo? Dominado? Beleza. Outros países que detêm armas nucleares, além desse que tem um tratado, e a Coreia do Norte, lembrando que o Irã não tem prova disso ainda, mas tem Israel, tem armas, Paquistão tem armas, Índia tem armas nucleares, e também a Coreia do Norte, tá? São os países que têm armas nucleares já comprovadas. A questão de Paquistão e Índia é uma área bem tensa para o mundo, porque ele tem o conflito da Caxemira, não esqueça, que envolve essa região entre o Paquistão e a Índia, principalmente. Pega um pedacinho da China, mas o conflito realmente é entre o Paquistão e a Índia, ok? Tranquilaço? Beleza. Após isso, né, fique atento, né, que eu falei do Conselho de Segurança da ONU, lembra que tem o G4, que são os países que querem entrar nesse Conselho de Segurança da ONU, que é o Brasil, que é a Alemanha, que é a Índia e que é o Japão, beleza? Lembra também que tem um Conselho Provisório, que é formado ali, né, pelos países... Agora o Brasil foi substituído pela Guatemala, tem Guatemala, Argentina, Togo, que mais que está? Marrocos está, né? Nós temos mais o Paquistão, a Austrália, a Coreia do Sul, que tudo ali, Luxemburgo na Europa, que estão tudo na condição de temporária para um mandato de 2 anos aproximadamente, tranquilo? Dominada essa área de geografia política, dá uma estudadinha em Primavera Árabe, né, essa questão da Síria, que envolve lá o conflito, lembrar que a Síria é um grande parceiro econômico da Rússia, claro, por isso não teve toda uma intervenção militar pelos Estados Unidos, porque a Rússia é do Conselho de Segurança, iria vetar uma intervenção, claro, poderia sim, né, vir fortemente para o conflito. Os Estados Unidos, devido a toda essa crise econômica atual, claro, é o país que mais deve no mundo, ele não estaria pronto para enfrentar uma outra grande guerra, né? Pelo menos ele tentou evitar, claro, esse grande conflito no mundo, beleza? Fique atento também, eu acho que pode cair a questão da Guerra Fria, né?
Mas por que, Marcelo, Guerra Fria pode cair? Nós temos essa questão de espionagem, essa disputa que existe hoje, né? Toda a revolução tecnológica que surgiu nessa época, desde a internet, que surgiu na Guerra Fria com a ARPANET nos Estados Unidos, depois foi desenvolvendo e crescendo, espalhou para o mundo na década de 90. Fica atento a isso, né? Nós temos toda essa revolução tecnológica, a corrida espacial, aparelhos como celular, micro-ondas, né? GPS, tudo criado nesse momento, nessa grande revolução tecnológica envolvendo a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, essa briga pelos seus sistemas econômicos. Dá uma olhadinha sobre o Plano Marshall, o Plano Colombo, Pacto de Varsóvia, né? OTAN, Comecon, dá uma cercada aí, tem uma bela paródia que fala tudo isso aí, você encontra aí no meu segundo CD, ok? Tranquilão? Beleza. Uma próxima dica que eu vou dar para você, nessa parte, dá uma cercada, né, na geografia econômica, na questão da agricultura, né? O Brasil hoje crescendo muito a sua produção de soja, hoje o maior produtor de soja do mundo, hoje também o Brasil é o segundo maior produtor de transgênico, lembra? Produto modificado no laboratório, né? Então os transgênicos hoje estão dominando aí grande parte da produção, né? O Brasil, ele é claro hoje grande produtor de soja, grande produtor de açúcar, um grande produtor de laranja, um grande produtor de café aí no mundo, né? Então lembrar que também o Brasil, dá uma estudadinha, eu falei há pouco para vocês sobre a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, agora com o Roberto Azevedo assumindo essa organização, e ele quer recuperar todo o seu prestígio, aí, na verdade, o prestígio dessa organização, ele quer recuperar, e também ele quer, claro, tentar terminar a rodada de Doha, que está um impasse ali, que é o fim dos subsídios agrícolas, que envolve, claro, a agricultura dos Estados Unidos e, querendo ou não, a agricultura do Brasil. Lembrar que os Estados Unidos é o maior exportador de alimento do mundo e o Brasil é o terceiro maior exportador de alimento no mundo. Segundo, só curiosidade, é a União Europeia, lá que tem uma prática agrícola comum, tá? Por isso que conta a União Europeia como só um bloco. Dá uma estudadinha sobre crise europeia, sobre euro, dá uma cercadinha ali. Você também tem vídeo aula aí no meu site, tem resumo, dá uma... Quem que adota o euro, quem não adota o euro, lembrar que é o DES que gosta das questões assim, bem objetivas, bem básicas, né? Inglaterra não adota, Dinamarca não adota, Suécia não adota. Lembra que agora recentemente entrou um novo país na União Europeia, né? Dos últimos que entraram em 2007, nós temos a Bulgária e a Romênia, né? E agora, recentemente, em 2013, entrou a Croácia. Totalizando aí, então nós temos 28 países na União Europeia, tá? Dá uma cercadinha dos PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, são bem afetados pela crise. Cerca, muita coisa para falar, não vamos perder muito tempo, que aí eu já falei agora, né? Na verdade estou falando coisa aqui que eu não sei se está repetindo no vídeo, porque acabou a bateria, tive que correr, regravar, e eu não vou ficar falando aqui, já perder mais tempo, e o negócio é mandar informação para ti, tá? Bom, além dessa questão da agricultura, dá uma cercadinha em urbanização e migração que sempre cai. Da questão de migração, lembra da migração pendular, a migração diária, a sazonal é numa época do ano, né? A migração transhumância, aquela migração circular, que é a migração a trabalho, mas ela é temporária, né? Lembra disso? Na colheita de um produto, a gente chama isso de transhumância. Lembrar que hoje o principal fluxo migratório é a migração de retorno, a galera que sai da região de São Paulo e do Sudeste e volta para o Nordeste, porque o Nordeste hoje cresce muito, hoje é a região que mais cresce em geração de novas indústrias, tá? O investimento lá do PAC, maciçamente em Transnordestina Ferrovia, transposição do Rio São Francisco, reforma de portos. Então, com incentivos fiscais, mão de obra barata, as indústrias estão migrando muito para aquela região. Beleza? Dá uma cercadinha sobre isso. Na migração externa, lembrar que o Brasil hoje está recebendo muitos bolivianos, muitos haitianos, que vêm aqui, né? Os bolivianos trabalham mais no comércio, né? Ali ambulante, na região de São Paulo, né, no comércio ali ilegal, e já os haitianos eles vão especificando, além de trabalhar em comércio, mas mais na construção civil, né? Estão ocupando muito essa vaga de emprego. Lembrar que o Haiti, o Brasil lidera o movimento de paz, é o país mais pobre da América, recentemente passou por um grande terremoto lá, né, que morreu até uma brasileira, a Zilda lá, que agora espera transformar ela em santa, lembra disso, né? E é um país também que tem uma grande turbulência, baixíssimos indicadores sociais, analfabetismo mais de 30% do país, expectativa de vida também na faixa de 50 anos, então é algo bem complicado, dá uma cercadinha nisso, tá? Também lembra do principal destino dos brasileiros, primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Paraguai e terceiro é o Japão. No Paraguai nós temos ali cerca de 450 mil, 500 mil brasileiros, brasiguaios.
dá uma cercada nessa parte, porque envolve toda a questão do Paraguai, que é forte para o vestibular, né? Paraguai, Argentina e a própria Venezuela são temas fortes, ainda mais que é o Décio que adora a América, dá uma cercada nisso. O Paraguai, né, tem a questão do afastamento dele do Mercosul, agora foi eleito o novo presidente do Partido Colorado, o Paraguai volta a ser um governo de direita, né? Então, tu sabe, toda essa turbulência, ele foi afastado, né, porque foi acusado de atos, foi o segundo impeachment da América, o primeiro foi o Collor, e o Fernando Lugo sofre impeachment de várias acusações de corrupção, e uma delas está envolvendo essa questão sem terra. Tu lembra que os brasileiros foram na década de 70 atrás de solos férteis e baratos, e hoje desenvolve lá, né, a agricultura de soja, de fumo, que é grande parte do PIB do próprio Paraguai, tá? Fique atento à questão da Argentina também, a Argentina aí passando por uma grande crise econômica, né? Um momento de muita inflação, né? Tu sabe toda essa questão hoje envolvendo novamente, ela declarando aí, né, que ela, por direito, ela deve ter posse às Malvinas, lembra? Falkland, né? A ilha que pertence à Inglaterra, envolveu a Guerra das Malvinas na década de 80 ali. Então, claro, com a descoberta de petróleo naquela região, a Inglaterra não aceita devolver o território para a Argentina, diz que é dela, né, por direito há muito tempo, né, desde o século aí, XIX. Então, claro, que ela não aceita devolver. A Argentina recentemente ela acabou estatizando, né, uma empresa de petróleo espanhola, a Repsol, que explorava lá petróleo, e isso também acabou afetando muito a economia da Argentina, ok? Tranquilo aí? Dominando, amigo? Tá. Fora essa questão da América, que eu falei para você, do Paraguai, da Argentina, cerca bem a questão da Venezuela, tá? Da Venezuela sabe que é importante, a morte de Hugo Chávez, todo esse chavismo que melhorou os indicadores sociais na Venezuela, né? A Venezuela, ela tem um dos menores índices Gini, né? Pô, Marcelo, que isso? É o índice, né, de concentração, né, de riqueza, de terras que existe, né? E quanto maior esse índice, mais desigual é o país, né? Lembrando que na América Latina nós temos, né, os maiores índices de desigualdade do mundo inteiro, tá? Não sou mais lá na África, Marcelo. Pô, lá na África a maior parte dos países são pobres, a maior parte da população vive na pobreza. E aqui na América Latina, com os países emergentes, né, a gente sabe toda essa má distribuição de renda, nós temos muita desigualdade no Brasil, em vários países, ok? Lembra também que o Brasil ele realiza um movimento, né, de paz lá no Haiti. Claro que é um dos motivos que ele quer entrar no Conselho de Segurança da ONU, relembrando para você que ele faz parte ali do G4, que é o Japão, que é a Alemanha, que é a Índia e o Brasil, que estão reivindicando entrar no Conselho de Segurança da ONU. Então, não custa falar mais uma vez para vocês sobre esse detalhe, tá? Mais um assunto forte para o vestibular, além de toda essa questão, dá uma cercadinha em alguns conflitos. Israel e Palestina, dá uma estudada, a origem do conflito, como é que está acontecendo, porque além de 73 lá, que eu expliquei para você em petróleo, né, fazendo aí aniversário desse grande conflito, o maior conflito que tem a ver com Israel e Palestina, nós temos a Palestina agora, ela reivindicando, se reconhecida como um país pela ONU, mas os Estados Unidos e Israel sejam contra, né? Lembra que o Hamas, que é considerado pelos Estados Unidos, que é realmente um grupo, né, que usa o terrorismo, então por isso que os Estados Unidos e Israel são contra o reconhecimento da Palestina como um país, né, um Estado realmente pela ONU, tá? Fique atento, dá uma cercadinha nisso para poder detonar no vestibular e da UDESC, fazer uma prova bem tranquila, tá? A nossa última dica eu vou deixar agora para a gente falar um pouquinho para você, né, algo que pode cair dessa geografia geral, cartografia. Faz algum tempo que não quer cartografia, já até sonhei 2 vezes e caiu questão de projeções cartográficas, então vou dar uma relembrada aí para você. Se cair, claro que é o poder da mamãe, né? Mamãe dá sempre um poder, já falei que a minha mãe ela tem um poder de ver o futuro e ela passa isso, né, para o seu filhão aqui, então fique atento, né? Projeções cartográficas foram criadas, né, para solucionar, transpor, né, a imagem do globo para uma parte plana, né? Ela pode ser cilíndrica, cônica ou plana, né? Cilíndrica, cônica ou plana. A plana pode ser chamada de azimutal ou polar, tá? A cilíndrica é melhor para projetar áreas de baixa latitude, a cônica média e a plana alta latitude. Não esqueça disso. Qualquer projeção vai acarretar deformação. As principais são a de Mercator e a de Peter, né? A de Mercator é uma projeção conforme. Para identificar ela no mapa, o segredinho que eu sempre dou para os alunos, observe a Groenlândia. Groenlândia Grande, facilmente você consegue identificar essa projeção de Mercator, que ela foi criada na época das navegações, né? O que importava para eles
era região de baixa latitude, então estava em alta, foi deformado. Não esqueça de Peter, que também é uma projeção cilíndrica, ela não é conforme como é de Mercator, mas ela é uma projeção equivalente, né? Ela não mantém as formas, ela alonga os continentes, mas ela mantém ali, vai equivaler à área, tá? Então não esqueça disso. Um detalhe também, ela foi criada na década de 70, né, e tem uma visão bem crítica, uma visão política, isso é o objetivo dela, tá? Na projeção cônica, não esqueça que eu falei agora há pouco, média latitude, né, os paralelos formam semicírculos. E a projeção plana polar, melhor para altas latitudes, os paralelos formam círculos, né, que vão se unir e os meridianos partem do centro. Tranquilo? Dá uma cercadinha, pratique aí um exercício para dominar lá, né? Lembrando também a questão de escala e curva de nível, né? Fácil. Olha aí no site do Marcelo, dá uma praticada para chegar bem na prova, tá? Deixei por último agora a geografia de Santa Catarina, né? Pode cair alguma coisa, sempre cai um detalhezinho, ou portos, ou a vegetação, ou a hidrografia, ou a economia, de todos eles o que mais cai é a economia. Vamos começar então pela economia, né? Pega o mapão do estado, vamos dividir. Meio oeste lá, oeste e extremo oeste. A economia principal lá é a agroindústria, né? Falando da agricultura, a nossa produção de grãos fica nessa área, tá? Essa região, ela foi ocupada principalmente, né, por descendentes de alemães que migraram, né, do Rio Grande do Sul, tranquilo? Depois disso, vamos pegar lá a região norte, né, a região ali de Rio Negrinho, Mafra, né, colonização que veio do Paraná também, muitos eslavos naquela região, e essa região muito forte em móveis e erva mate. Lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de mate do Brasil, perde apenas para o Paraná, tá? Depois o Nordeste catarinense, que está bem em evidência, pode cair algo disso, eu aposto isso por dois fatores, né? Um fator é a vinda ali de empresas automobilísticas para aquele setor, né? A BMW, aí talvez venha a Land Rover, outras empresas para aquele setor. É a região de Santa Catarina com mais indústrias, né? Destaque para o metal mecânico, plástico, né? A fundição Tupi. Lembrar que tem a cidade que tem mais habitantes, que é Joinville, é a única cidade com mais de 500 mil de habitantes no nosso estado, né? E nós também temos ali, claro, BMW, lembrar no Brasil e Alemanha, né? Toda essa questão pode estar aparecendo aí no vestibular, tá? Uma área que chove bastante, uma área bem úmida, né? Logo após a região Nordeste de Santa Catarina, nós temos o Vale do Itajaí, né? Também essa colonização alemã. Lembrar que São Pedro de Alcântara não fica nessa região, né? Porque foi a primeira colônia aí alemã no nosso estado, né? Mas nós temos ali toda a região do Blumenau, que é forte em indústria têxtil, né? Também uma coisa de motores, né? Também tem a agricultura, a produção de arroz, né? Região próximo entre a região do Vale ali até o Nordeste de Jaraguá do Sul, nesse meio termo ali, nós temos grandes produções de arroz ali também, tá? Lembrando que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, beleza? Após essa região, entre a região do Vale do Itajaí e a região da Grande Florianópolis, tem o Vale das Esmeraldas, que pega ali a região de São João Batista, né, de Canelinha, Tijucas. O destaque é o setor cerâmica para Tijucas e Canelinha e o setor de calçados para São João Batista. Logo após chegamos na Grande Florianópolis. A Grande Florianópolis, o destaque é o turismo, né? Plástico mais na Grande Florianópolis, ali pegando Biguaçu, né? Pro lado, setor de plástico, né? O centro administrativo e hoje crescendo a tecnologia, o Tecnópolis ali, tá? Depois dessa região da Grande Florianópolis, também não esqueça, né? Que em volta da Grande Florianópolis nós temos ali um cinturão verde, né? Como Antônio Carlos, como Paulo Lopes, nós temos ali a produção de hortaliças, ali Santa Maria da Imperatriz, a produção de hortaliças para abastecer essa grande área urbana. Para a região sul do estado, destaque para a cerâmica, né, e carvão mineral, também produção de arroz, produção de vinho, né, essa região ali, jeans crescendo também, é forte. E a última região, que seria o Planalto Serrano, destaque para a celulose e papel e também a pecuária extensiva. Tranquilaço? Domina aí, essa é a parte econômica de Santa Catarina, beleza? Falando de meio de transporte, não esqueça, nós temos 6 portos, né, Itapoá, é o norte do estado, nosso último porto, né, a ser feito, e junto com o Porto Navegante são 2 portos privados, né, especializados em contêineres. Depois nós temos o Porto de São Francisco, que ele é um porto ali, que ele é granuleiro, né, é o que mais exporta cargas do estado, ele é estadual. Depois temos Itajaí, que ele é um porto municipal, o primeiro do Brasil em contêineres congelados.
tá? Depois temos o Imbituba, que parte dele é federal e parte dele é privado, né? E também o último porto de Laguna, fechando o sexto porto, que é um porto federal mais de pescados, ok? Esses são os portos. Rodovias, temos transversais a 101, a 116, a 153 e a 163. Lembra que a 101 está em processo final de duplicação, assim esperando, né? Tem alguns pontos polêmicos. De transversais 280 e 282, tá? E a de ligação a 470, essas são as principais rodovias do estado, né? Ferrovias, temos as principais lá no sul do estado, a Teresa Cristina, que liga até ali o porto de Imbituba, e lá no nordeste catarinense, a AL, América Logística, que liga até o porto de São Francisco. Tem projetos polêmicos, como a Transfrango, que é para ligar lá da região oeste até o porto de Itajaí, vamos ver se sai algum dia, mas é um projeto apenas, tranquilo? Faltou mais algum meio de transporte aéreo, temos, né, o aeroporto de Florianópolis como principal, de Navegantes, né, lá no oeste de Chapecó, né, mas a gente sabe que se no Brasil, nas grandes capitais, nas grandes metrópoles já é algo deficitário, então imagine em Santa Catarina, tá? Fora isso, fontes de energia, nós temos hidrelétrica, as principais na região do Rio Uruguai, e aqui no sul do estado nós temos também uma termoelétrica, né, a Capivari de Baixo, movida a carvão mineral. No nordeste catarinense, Joinville, temos uma pequena termoelétrica, né, movida a gás natural, mas a produção de energia é bem pequena. Vários projetos para a construção, como Curitibanos e outras cidades, né, sabe que isso também gerou vários movimentos contra a construção de usinas hidrelétricas no nosso estado. Tranquilo? Tá? Faltou alguma coisa? Marcelão. Temos petróleo em Santa Catarina, eles ficam no mar, no nordeste da Santa Catarina, na divisa com o Paraná, né? São 4 pequenas plataformas continentais, tá? Mais alguma coisa? Beleza. Essa é a parte mais econômica do estado. Da parte física do estado, né, eu quero que você fique atento à questão, primeiro, o clima subtropical, mesotérmico, úmido, com chuvas bem distribuídas, tá? Não esqueça também da nossa vegetação. A nossa vegetação predominante hoje é a Mata Atlântica, né? A araucária já foi predominante, mas ela foi muito devastada. A Mata Atlântica é chamada de ombrófila densa, né? Ombrófila heterogênea, perenófila, latifoliada, com plantas epífitas, essa é a vegetação. A araucária é heterogênea, mas com pequena variação de espécie, né? Nós temos ali chamada de ombrófila mista, tem angiosperma e gimnosperma, tá? Chamada de pinheiro do Paraná, né? É a vegetação mais desmatada do Brasil inteiro, tá? Lembrar que ali nós temos a vegetação símbolo do estado, que é a embuia, tá? Ali também temos erva mate, né, que eu já falei para vocês, que é uma vegetação de araucária. Depois, lá na margem do Rio Uruguai, nós temos a floresta subtropical decídua, né? Ou estacionária, que as suas folhas caem, é a vegetação hoje mais desmatada do estado, resta apenas 2% da vegetação, tá? Temos a vegetação de campos, que dá na área de Planalto, gramíneas, né? Muito utilizado para pecuária, ok? E faltou, claro, os manguezais, né? Que manguezais são halófilos e pneumatófilos, ambiente salgado e raízes aéreas, que eles vão até a região do Laguna. Para o sul do estado não tem mais pela formação da praia, são praias abertas, não formam manguezais. Tranquilo? Essa é a parte da vegetação. Hidrografia, fique atento. Esse é o Ano Internacional da Água, hein? Dá uma olhadinha sobre isso, pode ser um tema de redação, pode ter alguma questão falando da escassez de água, seca no Nordeste, que você pode ver aí, né, nas aulas de atualidades do Marcelo, para você ficar bem atento, tá? Sobre a questão, então, da hidrografia, não esqueça, 2 vertentes, vertente litorânea, vertente interior. A maior vertente é do interior. Destaque para o Rio Uruguai, Rio Canoas, Rio Pelotas, Peperiguaçu, né? Esses são os principais rios, né, da vertente do interior, ok? Da vertente litorânea nós temos Itacocu, né, Rio Itajaí, Rio Tubarão, Araranguá, Mampituba, são os principais rios da vertente interior. Os divisores, né, Serra do Mar e a Serra Geral. Se fosse falar de bacia hidrográfica, nós temos 3 bacias, né, grandes bacias brasileiras que estão relacionadas ao nosso território. A do Uruguai, a do Paraná e a secundária, né, do sul-sudeste. E lembrando que as características gerais é a mesma característica do Brasil. Pluvial, perene, planalto, exorreica e estuário, ok? Falando ainda de hidrografia, não esqueça da questão de aquíferos, né? Que nós temos sim no nosso território o aquífero Guarani, um dos maiores aquíferos do mundo. Lembrar com a descoberta agora do aquífero Alter do chão lá no norte do Brasil, entre o estado do Amazonas e Pará, que ele sim é o maior aquífero e não mais o Guarani, né?
esse aquífero Guarani, ele tem, claro, a sua formação relacionada à questão do arenito basalto, né, que foi mais ou menos na era mesozoica, tá? Hoje alguns pontos estão bem poluídos, como aqui em nosso estado estão bem comprometidos também. Tranquilo? Tá. Fora essa questão da hidrografia, já falei vegetação, já falei clima, né? Lembrar ainda de clima que eu não acabei falando para vocês a questão do CFA, CFB, né? Classificação de Köppen, nós temos C mesotérmico, F úmido, A verão quente. Nas áreas baixas. Nas áreas mais elevadas, C mesotérmico, F úmido, B verão ameno. Tivemos um frio bem rigoroso, mas lembre-se que não é comum nevar em nosso estado, claro, neva sim quando a umidade, para nevar tem que ter umidade, não basta estar frio, quando ela consegue chegar naquela região de Urubici, né, Urupema, São Joaquim, Borges da Serra, aí sim podemos ter neve, ok? Lembra que neve junto com pluviosidade, né, chuva, neve, chuva e o granizo, isso é precipitação. Já a geada não é precipitação, né? Geada é comum ter no estado, tá? Fora essa questão de clima, dá mais uma associada também a questão do El Niño, apesar de que há pouco tempo, né? Mas nós temos o El Niño influenciando muito na seca no Nordeste, né, e chuvas na nossa região, que ele gera chuva lá e seca aqui, e a Laninha é o contrário. A Laninha gera seca aqui e chuva naquela região nordeste do Brasil, ok? Essa é a parte de clima. A parte de geologia, né, fique bem atento. Se for falar da classificação geral, antiga lá do nosso relevo, nós temos 4 unidades, 2 blocos de planalto, 2 blocos de planície. Planície costeira, né, litorânea, e a do Rio Uruguai. A do Rio Uruguai formada por erosão aluvial e a costeira, erosão marinha da era cenozoica. Planalto meridional, onde temos os nossos pontos mais altos, Morro da Boa Vista, Morro da Bela Vista, Morro da Igreja, né, o primeiro 1827, depois 1824 e depois 1822 metros são os pontos mais altos do nosso estado, tá? Entre Bom Jardim da Serra, como eu falei, Bom Retiro, ali Urubici, ali constam os pontos mais altos do estado. Hoje alguma instalação naquela região de energia eólica também temos ali, né? Mais ali puxando para Água Doce, para Bom Jardim da Serra temos ali energia eólica, tá? Além dessa questão dos pontos mais altos de geologia, não esqueça na classificação, faltou, desculpa Marcelo, faltou o planalto cristalino, né, que é da era pré-cambriana, a parte mais antiga que envolveria a Serra do Mar, tá? Falando de rochas, lembra que na porção oeste temos rochas, principalmente rochas do tipo basalto, ígnea extrusiva, no litoral mais rochas ígnea intrusiva, o granito. No meio, claro, temos uma formação sedimentar ali, onde tem toda aquela formação mais pegando ao sul do carvão mineral que se concentra no sul de Santa Catarina, tá? Mais alguma coisa interessante? Tá, se fosse falar da classificação de Jurandir Rossi, não esqueça, temos 3 unidades. A porção oeste é chamada Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. A porção leste são serras, planaltos e serras do Atlântico. E no meio uma área depressiva chamada Depressão da Borda Leste da Bacia do Paraná. Tranquilo? Relevo, clima, vegetação, hidrografia. Bom, essa foi as dicas do Marcelo, tem muita coisa para falar, queria falar um máximo para vocês, mas também vai ficar cansativo, tá? Aproveite, pratique exercícios, questões anteriores que você aprende bastante. Você tem aí esses 3 dias finais, você deve ter algum aulão no seu colégio, você pode aí também acessar, como eu falei aí, né, o site. Vou indicar mais uma vez para vocês o Memogel, né, que ele é um resumão de geografia muito bom para vestibulares, você encontra aí no meu site, ok? As paródias, você sabe que é uma das maneiras que eu utilizo, que ajuda o aluno a memorizar e gravar o conteúdo, então pratique, na hora da prova elas ajudam bastante, tá? Muito, muito mesmo. Pratique, claro, não basta apenas cantar, tem que estudar, e em vez de relaxar, dormir, tu sai cantando, e aí vai ajudar, claro, a sua memória ali, né? Ficar a informação rígida para você. Beijo, estou torcendo pelo seu sucesso e tamo junto. Acesse o site www.professormarcelo.com. Valeu, galera!